Onde é que você acha que pode esquiar powder de verdade? Daquele de afundar até o joelho pagando 24 euros de ski pass por dia. E onde é que o mesmo perfil de esqui custa mais de 100 euros por dia? Antes de você comer qualquer coisa. Hoje é dia de duelo. A versão barata e a versão cara de esquiar na Europa especificamente. E no final, uma surpresa que derruba tudo que todo mundo diz que sabe sobre o destino mais barato da Europa para esquiar. Fica até o fim que você vai se surpreender com certeza. E não é a Bulgária. Olá meus bigodudos e bigodudas queridas, depois de esquiar por mais de 40 estações de esqui diferentes pelo mundo, dos Andes ao Ártico, uma das coisas que mais me perguntam no canal ou no Instagram é: onde é mais barato esquiar? Esquiar na Europa não é mais caro do que na América do Sul? E qualquer pergunta variante nessa, cujo espírito é o preço. E a resposta que eu sempre dou e muitos até não gostam é: depende. Depende de onde na Europa, depende do que você busca, até porque a diferença entre o destino certo e o errado para o seu bolso pode ser uma diferença de mais de 5 vezes no preço total do que você vai gastar. Hoje especificamente a gente vai ter 4 duelos para 4 perfis diferentes de esquiador. E em cada um desses duelos você vai ter a opção econômica e a opção premium. E você mesmo vai decidir de que lado você está, qual é a sua preferência. Se você gostou da ideia, já deixa o like no canal para o YouTube saber que você quer receber mais vídeos deste tipo aqui. E o primeiro round é para você que, assim como eu, é fã do powder e do freeride. E a versão barata é Gudaury, na Geórgia. E aqui é uma transparência total. Eu ainda não fui lá, mas essa viagem está nos planos para o próximo inverno, ainda este ano. E por isso, pela pesquisa que eu fiz para organizar essa viagem, eu trago a Geórgia aqui. Vocês vão entender mais sobre esse país em breve. Gudaury fica no Cáucaso a uns 120 km de Tbilisi, entre 2.200 e 3.300 metros. A estação inteira está acima da linha das árvores. Tradução: voos abertos e powder por todo lugar, bem do ladinho das pistas. E o ski pass diário por volta dos 24 euros. Aluguel de equipamento completo, mais uns 15 euros. Um almoço de Khinkali, que é o pastelzão da Geórgia, que eu recomendo a todos que ainda não conhecem, e com um vinho local, também muito famoso. Para quem não sabe ainda, a Geórgia é um grande produtor de vinho, mais ou menos uns 10 euros. O dia inteiro, com tudo, sai por volta dos 75 euros para uma viagem de esqui. E tem a lendária descida de Kobe, 1.500 metros de vertical sem pista marcada. Ela esqui por lá, é um dia de ski pass em vários outros lugares dos Alpes. Mas também temos a versão cara, a versão para aqueles que gostam de um pouco mais de luxo, de um pouco mais de preço, e ela é Verbier, claro, na Suíça. Lá é o templo do freeride alpino e o lugar que acontece a final do Freeride World Tour no Bec des Roses. Terreno espetacular, estrutura impecável e preço suíço, claro. Ski pass diário de Verbier é isso daqui. E a hospedagem e comida pode contar aí no mínimo o triplo da Geórgia. Ou seja, o seu dia de esqui numa viagem para Verbier já vai para os 300 euros, bem distante daquele 75 anterior. Para quem vai com a família ou vai aprender, aí tem um outro caminho para seguir. E vamos começar por uma versão barata, dessa vez que eu já fui sim, que chama Poiana Brașov, na Transilvânia, na Romênia. Aquela Transilvânia mesma do Drácula, inclusive parte dessa viagem pode ser você visitando o Castelo de Bran, que é famoso por ser o castelo do Drácula. É a estação mais tradicional do leste europeu e que foi modernizada recentemente. Eu visitei lá já no finalzinho do inverno com a neve meio ruim, mas no vídeo da Romênia, que eu nem gosto tanto assim, mas dá para você dar uma conferida, deu para perceber que a estação no pico do inverno é bem interessante. Ski pass por lá, 37 euros. Mas o dado matador para quem vai aprender: as aulas de esqui custam 2,5 vezes menos do que na Europa Ocidental em média. A aula particular aqui nos Alpes custa mais ou menos ali uns 90 euros. Lá em Poiana Brașov vai sair por volta dos 35 a 40 euros. Para uma família inteira aprendendo, isso muda bastante a viagem. Ou mesmo para os seus 2, 3, 4 filhos, se você tiver. E Brașov, a cidade medieval que fica no pé da montanha, também é uma cidade interessante, talvez uma das mais interessantes que eu visitei na Romênia. Além de ser muito bonita e bem barata para comer e beber. A versão cara dessa viagem familiar é a famosíssima Courchevel, na França. O playground das famílias de luxo dos Alpes, dentro do gigante Trois Vallées.
o maior domínio esquiável do mundo. Passe diário, 75 a 85 euros se você resolver incluir os 3 vales. Agora, se você vai de família, a estrutura infantil é impecável, você tem escolas premiadas, restaurantes com estrela Michelin na montanha para aqueles pais que só querem dar uma esquiadinha enquanto os filhos aprendem, e até um aeroporto próprio na pista se a sua riqueza vai um pouco além. Você já pode pousar praticamente dentro da estação. Aliás, dentro da estação. Mas uma semana em família lá, vivendo realmente o luxo que Courchevel tem a oferecer, a gente já começa a falar no preço de um carro em troca dessa viagem. Nos preços de hoje, talvez um carro popular usado, mas ainda assim, um carro. E para dar dimensão do que eu tô falando, o relatório europeu de custos de 2026 mostrou que uma semana de esqui para a família de 4, na estação mais cara que a gente pesquisou aqui, passa dos 4.600 euros. Só em pés, aulas, almoço e equipamento. Mais do que o dobro das opções mais econômicas. E o veredito é, aprendendo ou com crianças, o leste europeu vai te entregar uma estrutura super digna, super gostosa de fazer, numa viagem muito agradável, por metade ou até um terço do preço. Agora, se o seu caso é de luxo, de conforto, de uma experiência única na neve, Courchevel vai ser sempre a possibilidade maior de você curtir um luxo. E esse round é para quem gosta de esquiar, mas ao mesmo tempo gosta mesmo de viver à noite na montanha. E aí a versão mais barata para esse perfil é Bansko, na Bulgária. Mas aqui eu preciso te contar uma coisa que pouca gente percebeu. Com certeza você já viu aí no YouTube, em vários lugares, muita gente repetindo que Bansko ou simplesmente a Bulgária é o lugar mais barato para esquiar. Era! O Ski Pass de Bansko custa hoje em torno de 60 euros. Mais caro, por exemplo, do que na Finlândia e na Suécia. Os preços búlgaros subiram quase 20% em um só ano. E no Ski Pass, além da Suécia e da Finlândia, ou seja, dos países nórdicos, como eu falei, até com a Áustria, o custo de Bansko já está brigando. Um dos motivos disso é que a Bulgária agora adotou o euro, mas não é o único, os preços já vinham subindo há algum tempo. Talvez pela procura, talvez pela fama. Mas nem tudo são derrotas em Bansko, já que, apesar do Ski Pass estar super caro, o resto continua barato. Hotel bom perto da gôndola por mais ou menos ali 140 euros, sempre vai ter para mais e para menos. Cerveja a 2, 3 euros, o que tem se tornado uma raridade na Europa. E festa a noite toda, aí sim, por muito menos do que custaria na região dos Alpes franceses, suíços ou italianos. O PES encareceu à noite, nem tanto. Por isso, Bansko está no Round 3 aqui. 3 é engraçado, né? No Round 3 aqui deste vídeo. Mas se eu falei agora do lado barato do seu après-ski, por que não ir agora para o lado caro do seu après-ski? E o lado caro fica na Áustria. Famosíssima por seu après-ski, a gente vai começar por Ischgl. Ischgl, na Áustria, é considerada por muitos a Ibiza do gelo. E não é à toa tá lá no Icon Pass, que o americano também gosta bastante disso. O pass diário a 79 euros, 474 euros a semana, permite que, se você se programar bem, chegue a ver shows no topo da montanha, em lugares de après-ski que já receberam Rihanna, Elton John, Robbie Williams. O après mais famoso, um dos mais, e talvez o mais caro do planeta. Dificilmente vai ser do planeta, mas é bem caro. E em todos eu tô fazendo o par do mais barato com o mais caro, mas aqui, especificamente no après-ski, eu não posso deixar de falar de um lugar. Santon, também na Áustria. E o seu après-ski histórico do Muserwirt, não sei se fala assim, dançar de bota de esqui até as 4 da tarde. Igualmente lendário, igualmente caro. Lá, a semana completa de esqui pode superar os 1.400 euros por adulto. Então, se a sua coisa é festa, se a sua coisa real não é nem o esqui e sim o après-ski, o veredito é, se você quer gastar pouco, vá para Bansko, na Bulgária. Desde que você lembre, o Ski Pass já não é aquela pechincha que foi no passado. E se o seu mais importante, o que você quer mesmo é o nível da festa, a qualidade, é o luxo, vá para a Áustria e escolha, ou faça os dois, entre Santon e Ischgl. Você não vai se arrepender. E aliás, se você é do time do après-ski, comenta aí que você faz parte desse time, que essa é a sua prioridade ou o oposto, porque eu quero saber quem tem um perfil mais parecido com o meu esquiano e quem é o perfil do outro lado. Será que eu sou après-esquieiro, vindo da terra do carnaval? Ou será que eu gosto mesmo é da tranquilidade? Vocês que já seguem o canal já devem saber a resposta, e quem não segue, se inscreve aí, porque aqui tem muito conteúdo sobre esqui e snowboard.
E esse agora é o duelo mais inusitado de todos por vários motivos e o mais difícil, na minha opinião, de classificar. O duelo das vistas e das estações de esqui mais cenográficas, a mais barata e a mais cara. Vamos lá que logo de cara tem uma surpresa que muitos de vocês certamente não sabiam, tenho certeza. E eu digo isso porque a versão mais barata, ela se chama Parnassus e ela fica na Grécia. Sim, aquela Grécia das águas azuis, das ilhas de Mykonos, de Santorini, da imagem de verão, que inclusive eu fui lá no verão, forçadamente, como eu falei no Instagram, e no fundo eu já estava tentando pesquisar os meus caminhos para o inverno na Grécia, mas isso vai ficar para o futuro. Porque sim, a Grécia tem esqui, e não é um esqui de má qualidade não, pelo contrário. Eu ainda não esquiei lá, mas como eu falei, eu já fui até na Grécia pesquisar os meus caminhos para o esqui, e por isso ela entra também nessa lista. A maior estação grega tem 34 km de pistas a 2 horas de Atenas. Perto de uma cidade grande, uma estação pequena. Mas quem já segue o canal sabe que eu não ligo para estação pequena, desde que ela tenha alguma super qualidade. Pistas, comida, pistas, neve, tanto faz. O pé diário fica na faixa dos 25 a 30 euros, outra vantagem. E o detalhe que vale o vídeo inteiro. De vários pontos da estação de Parnassus na Grécia, você vê o mar, o Golfo do Corinthians, brincadeira, o Golfo do Corinto brilhando lá embaixo. De manhã você esquia no Monte Parnasso, a montanha de Apolo e das Musas com os Delfos do lado, e de tarde toma um café em Arachova, a vila que chamam de Mykonos do inverno. Não sei se eu gostei disso não, mas a gente vai provar em breve. E a versão cara, este canal já tem vídeo sim, que é Zermatt. E olha, eu posso dizer que essa versão cara, eu falo assim, com gosto, que é cara mesmo, porque ela é cara. Eu tenho um amigo, inclusive, que eu indiquei Zermatt, falei pra ele que era caro, e a primeira coisa que ele falou quando chegou lá foi: você avisou várias vezes que era caro, e eu só queria dizer uma coisa pra você. Eu falei: o quê? É caro mesmo, porque é caro. Agora, não podemos negar que tem algo em Zermatt que poucos lugares do mundo têm, que é uma vista sensacional de vários pontos da estação do Matterhorn, o pico mais fotografado do mundo, na sua frente o dia inteiro. Na vila, em alguns dos setores da montanha, enquanto você esquia, enquanto você está no restaurante como Chevroni, de vários lugares o Matterhorn está sempre ali abençoando o seu dia de esqui. Além disso, você tem uma vila sem carros, com excelentes opções gastronômicas de alto luxo de hotéis e um passe diário ali em torno dos 104 francos suíços ou mais de 110 euros. Tudo tem seu preço, meus amigos. Pelo menos para mim, até hoje, foi o dia de esqui mais caro da Europa, de longe. Então, o veredito final deste capítulo é: você tem uma vista em uma estação, em um país que ninguém espera, que é ver o mar da Grécia enquanto se esquia, por 25 a 30 euros, ou você tem o icônico que está no sonho de muita gente, o Matterhorn, a 110 euros por dia, e cercado de uma vila charmosa, antiga e de muito luxo. A opção, seu gosto e principalmente seu bolso. Ok, Vitor, mas eu cliquei nesse canal sem querer saber só os streams. Eu quero também saber aquelas coisas ali interessantes que estão no meio termo, que inclusive eu acho que é o seu perfil, no caso o meu. Eu gosto de tudo, né? Então, e os meios termos, a maioria eu já mostrei aqui no canal. Nos Alpes, por exemplo, você vai ter Les Deux Alpes e Alpe d'Huez, na França. São domínios grandes, com glaciar, que estende a temporada no caso de Les Deux Alpes e com preço muito menor do que a Suíça, por exemplo, apesar de uma paisagem semelhante dos Alpes. Tem review completa das duas aqui e detalhadíssima lá no blog, se você quiser todas as informações técnicas, inclusive, de cada uma dessas estações. Tem também um outro cenário, algo diferente que eu também trago aqui no canal, que são as estações de Levi, na Finlândia, e de Åre, na Suécia. São surpresas nórdicas que eu vivi na pele. Todo mundo acha que a Escandinávia é impagável, e talvez ali no dia a dia das cidades seja realmente um dos lugares mais caros do mundo. Mas curiosamente não é o caso nas estações de esqui. Agora o plot twist que eu prometi, digamos assim, lá no iniciozinho do vídeo eu falei que vocês não tinham ideia de qual seria a estação mais barata de todas e que não era a Bulgária. Que não era a Bulgária vocês já perceberam, mas qual é, enfim, a mais barata? E de novo, o grande relatório europeu de custos de 2026 cravou: a estação mais barata da Europa em custo total não é búlgara, é italiana. Bardonecchia, do Piemonte, destronou a Bulgária pelo segundo ano seguido. E tem mais: Noruega e Finlândia, sim, países nórdicos, entraram no top 10 do melhor custo-benefício. Agora vocês não têm só o Bigode aqui te falando isso,
vocês têm um relatório europeu de custos reafirmando que esquiar nos países nórdicos não é tão caro quanto parece. E se você quer que eu faça um vídeo mais específico sobre essas mais baratas, a italiana, vou ter que ir para lá conferir com certeza, e as nórdicas, que tem os vídeos específicos, mas eu posso fazer um geral sobre as estações nórdicas, deixa aí nos comentários e deixe também qual foi a informação desse vídeo que mais te surpreendeu, que você realmente não esperava. Foi a Grécia? Foi a Bulgária perdendo o trono? Deixa aí nos comentários.